Eu não vi minha conexão se eu tô na Wi-Fi verdadeira. Estamos ao vivo. Quem for entrando aí vai me dar um sinal se o áudio tá legal. Ó, Dr. João entrou, Dai Bertoldo, todo mundo, Gustavo Halp. Me deem um sinalzinho aí, gente, se o som tá bom, antes da gente começar qualquer coisa. Ó, underline André Berg entrar, tudo certo? Tudo certo. Então vamos ver aqui, transmitir ao vivo com André Berg. Deixa eu só garantir a conexão com o meu querido amigo e a gente já começa. Ó, aguardando o André Berg. Agora ele vai ter que, como ele não é muito manso também do Instagram, né, meu querido? Alô, Salve. que tal? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, Edinho? Boa Tudo noite. certo. Me escuta bem? Estamos te escutando bem. Tu tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Então, boa noite todo mundo que está nos acompanhando. Bem-vindos ao nosso canal Nasce Saúde, para a nossa live sempre de domingo, tão esperada, 19h30. E como hoje a gente fugiu um pouquinho do tema médico, do tema científico, e hoje é o dia do médico, né? E a nosso primeiro intuito, a nossa primeira ideia era fazer alguma live sobre alguma coisa médica. Mas esse assunto que a gente trouxe tão light para a gente falar, tá tão comentado e foi tão benquista a ideia por todo mundo que a gente resolveu substituir do Dia do Médico por, tu tá vendo a responsa, né? Por essa live contigo. Então, só para começar, como tradicionalmente eu começo, para não deixar passar o Dia do Médico em branco, então eu fui atrás de uma poesia sobre o médico, tá? E muito bonita, eu me emociono em alguns momentos da poesia, eu não vou ler ela inteira, porque ela tem 3 minutos e 25 quando recitada na internet, mas eu selecionei alguns pedacinhos e eu vou ler para vocês, tá? É de Fábio Braza, tá? Que tem um YouTube dele próprio, um canal. Não basta ser bom profissional, tem que ter conduta moral. Quem me conhece vai ver que eu tirei os pedacinhos que a gente se identifica e é o que a gente tenta passar para todo mundo no nosso atendimento. Não basta ser um bom profissional, tem que ter conduta moral. E não pode errar demais, pois o erro pode ser fatal. Passam metade da sua vida no hospital, encontrando pessoas doentes ou em estado terminal. Então eu pergunto, por que alguém quer ser médico, afinal? Se fosse para ser cirurgião plástico em Hollywood, mas no Brasil, que nem investe em saúde, veja o SUS, às vezes até falta luz. Nem, num lampejo de gênio, transformam copos de plástico, por vezes, em capacetes de oxigênio. Tratam a todos com a mesma dignidade, não importa cor, classe ou convênio. O salário não é a recompensa. Curar a doença, esse é o maior prêmio. Poucas vezes damos a eles a importância de vida. Afinal, é por suas mãos que começa a vida. Por suas mãos que muitos voltam à vida. Ou até mesmo recebem um alívio na hora da partida. Por isso, considero essa profissão como uma vocação divina. É muito diferente ser médico e cursar medicina. Não estão nas capas de revista ou na programação televisiva. A sociedade nem sempre os valoriza. Mas é a eles que cada um de nós recorre quando precisa. Um bom médico não apenas trabalha, se doa. Não valoriza só a ciência, mas as pessoas. Porque lida com vidas e, apesar de horas mal dormidas e de todos os problemas que tem, no final do dia, ele se sente bem. Pois não há nada mais recompensante que poder ter ajudado alguém. Por isso, bato palma por cuidarem do nosso corpo, de corpo e alma. Parabéns a todos os nossos colegas que estão nos assistindo, Legal, médicos parabéns. como a gente, médicos que cuidaram de mim, que cuidaram de ti. É assim que a gente quer tentar começar essa live e é o que a gente tenta passar para todo mundo lá no NAS. Vamos lá, tio Deco. Então, para quem não conhece, eu quero apresentar o Deco, o André Berg, né? Engenheiro, administrador, pai do Arthur e da Alice.
o André, ele é o cara do dinheiro da nossa turma, tá? Só para vocês terem ideia, nós estávamos juntos nesse final de semana e ele está pensando em abrir uma vinícola agora. Então, estava me convidando para montar uma vinícola, uns espumantes. Não sei o que ele quer comigo, Tá porque bem. dinheiro para investimento eu não tenho. Eu acho que ele me quer só como degustador. Mas assim, ó, o André é dono da Gama Investimentos, que é uma empresa que até hoje eu não sei ao certo, a família não sabe ao certo o que é que faz, né? Mas é uma empresa que compra, vende empresa, administra grandes fortunas aí no mundo inteiro. E o Deco é sempre o conselheiro da gente, o que é melhor de fazer em certos momentos. Então, Deco, eu quero começar a live te fazendo uma pergunta. Tu precisa pensar em dinheiro quando a gente quer ter um filho? Tá bem. Bom, como eu imagino que uma boa parte das pessoas que estão vendo a live te conhecem, Edinho, eles vão saber que tu é o cara das ideias, né? Eu geralmente sou o cara ali do administrativo, da execução. Então, essa ideia da vinícola, eu acho que todo mundo sabe de onde é que partiu, mas eu tô dentro. Vamos botar isso aí de pé. Mas legal, parabéns para todos os médicos, parabéns para ti, Edinho, pelo teu dia, pelo dia de todos vocês. Para a gente bater um papo aqui, primeiro assim, é uma coisa até interessante, né? Pegando as lives aí que o Nasci faz e já fez, essa aqui provavelmente vai ser uma conversa pouco acadêmica, né? Assim, esse não é um assunto científico, ele não tem uma resposta, não existe uma pesquisa, não é uma coisa que a gente consiga cravar, né? Assim, a pergunta que está na live, quanto custa criar um filho, né? Custa 10, custa 20, não existe essa resposta, ela é extremamente variável. E pegando o teu gancho, cara, assim, precisa pensar em dinheiro para criar filho, né? Aqui, assim, todo mundo tem os seus vieses e eu tenho os meus, né? Eu sou da opinião que a gente precisa pensar em dinheiro para tudo que a gente faz na vida. Dinheiro é um mecanismo de trocas, né? E tudo que a gente faz na vida, absolutamente tudo, envolve algum tipo de troca monetária. Na pior das hipóteses, renúncia, né? Vou ficar em casa sem fazer nada. Tu renunciou a possibilidade de fazer dinheiro. Então, assim, do ponto de vista econômico, tudo que a gente faz tem consequências econômicas. Então, nesse sentido, ter um filho, a gente precisa sim pensar em dinheiro. E aí, começando a colocar minhas opiniões aqui, eu acho que filho, talvez mais do que qualquer outro desses assuntos que eu coloquei como exemplo, a gente tem que pensar em dinheiro. Por quê? Porque filho é uma decisão, né? A decisão ou um acontecimento que, quando ele acontece, ele é irreversível, ele não volta atrás, né? É diferente de comprar um carro. Se comprar um carro eu me arrependi, amanhã eu vendo, eu perco dinheiro, ganho dinheiro, mas eu reverto isso. Ter um filho é irreversível. E mais, ela é uma decisão irreversível e de longuíssimo prazo, né? Ela vai gerar repercussões por muitos e muitos anos. E as decisões que a gente vai tomar para os nossos filhos, ou as possibilidades financeiras que a gente vai conseguir oferecer para os nossos filhos, elas vão ter consequências muito duradouras, né? Vão ter uma consequência para a vida inteira dos nossos filhos, para a vida dos filhos dos nossos filhos, que vão ser criados a partir daquilo que a gente conseguiu oferecer para os nossos filhos. Então, eu acho que sim, eu acredito que dentro de todas as dinâmicas da vida que envolvem finanças, filho talvez seja uma das que a gente mais teria que parar e pensar um pouquinho no dinheiro, porque ele tem repercussões aí muito grandes. Deco, o que tu tem de cálculo assim em mente, de mais ou menos, tentando responder minha pergunta aí? Vamos ver quanto que custa criar um filho? Quanto que custa? A resposta para acabar com a live, assim, vamos perder metade do pessoal que me assiste, assim, depende, né? A melhor das respostas do mundo, né? Assim, depende muito, tá? O principal ponto aqui, que vai ser um fator que vai determinar o quanto um filho vai custar para os pais, ou para um pai, ou para uma mãe, é a renda familiar dessa família, né? Então, eu consigo criar um filho sem dinheiro, sem nada, né? Eu consigo, né? Do ponto de vista da possibilidade, eu consigo. Hoje, nós temos acesso a escolas públicas, nós temos acesso à alimentação, nós temos algumas verbas até do governo para nos ajudar a criar os nossos filhos. Então, assim, eu consigo criar um filho não ganhando nada e eu consigo ganhar um filho sendo multimilionário.
né? Agora, essa minha renda, e aí vamos tratar de forma genérica aqui, essa renda familiar, que é o que vai determinar o quanto um filho tende a custar, né? E aqui, de novo, a gente está falando de uma forma bem generalista. Claro que eu vou ter espectros aqui do rico mão de vaca ou do pobre gastão, sempre tem ali os pontos fora da curva, mas de uma forma genérica isso tende a ser muito proporcional a uma renda familiar, né? E foi um pouco dessa curiosidade a partir do qual eu comecei a fazer essa conta, né? Ou seja, quanto é que um filho custa, né? E aí, para entrar um pouco já, para botar números aqui na nossa conversa, né? Assim, e para separar um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho sobre sobre esse impacto de uma renda, né? Eu fiz uma conta considerando uma renda familiar, primeiro, na faixa dos seus 10 a 15 mil reais, tá? E depois eu fiz a mesma conta, olhando os mesmos espectros, olhando daí para uma renda familiar superior a 20 mil reais, só para a gente entender um pouquinho quais são os impactos que isso pode gerar na criação do nosso filho, tá? E aí, basicamente, eu fui olhar para 4 grandes grupos, tá, Edinho? Assim, quando a gente vai ter um filho, vão ter coisas aqui que talvez eu tenha deixado de fora, mas eu vou gastar essencialmente aqui com casa, né, artigos de casa ou infraestrutura que eu tenho que ter na minha casa e derivados. Eu vou gastar com a educação desse filho, eu vou gastar com entretenimento de uma forma geral e eu vou gastar com saúde e vestuário da criança. Tá? Assim, são essas do meu filho. São esses 4 grandes grupos aqui que eu acabei explorando. E se eu pegar a primeira faixa aqui de renda, até os 21 anos, né? Por que eu fiz a conta até 21 anos? Porque isso, na média, numa família de classe média, é até quando teu filho, pelo menos, permanece em casa, ou permanece em casa custando dinheiro para os pais, né? Dependente dos pais, depois ele tem condições de fazer a sua própria renda e ajudar nas suas próprias custas, né? Mas até os 21 anos de idade, cara, se a gente pegar uma estimativa, um filho tende a custar para os pais na faixa de 1.300.000 reais, tá? Caro. Um filho custa caro. Essa resposta a gente pode afirmar categoricamente, tá? Isso, se a gente fizer uma média, dá mais ou menos 5.300, 5.500 reais por mês. Isso é o que o nosso filho tende a nos custar se a gente ganha essa faixa aí. Então, se a gente pegar uma média aí de 15 mil, um terço da nossa renda, né, de uma família desse porte aí vai nos custar, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente sempre fala, pô, fralda é caro. O pai de primeira viagem começa, mas como fralda custa caro, como leite em pó custa caro. É verdade, né? É verdade, mas assim, esse é o começo, e depois vocês podem ter certeza que os custos começam a aumentar e eles não param de aumentar. Eu até tomei algumas notas aqui, ó. Se eu pegar esse 1.300.000, para dar grandes grupos, depois tem uma série de pormenores que não sei se faz muito sentido a gente abrir, mas metade desse dinheiro, quase que cravado, a metade desse dinheiro a gente vai gastar com educação, tá? Então, uns 650 mil ao longo desses 21 anos é o que a gente vai gastar com educação, tá? E aí a gente pode quebrar isso em 3 partes, né? Um terço dessa metade vai ser com a educação infantil, fundamental e média, tá? Um terço vai ser com acessórios, material didático, alguns outros cursos paralelos, transporte escolar, uniforme do colégio. Vai somando isso, dá esse outro terço que a gente vai gastar ao longo desses 21 anos. E o outro terço é o ensino superior, que ele vai ali estudar dos 16, 17 até os seus 21 anos. Tá? Aqui um primeiro ponto, assim, o ensino superior, obviamente, de todos esses, ele é o mais caro de todos, tá? E eu não estou, assim, pode ser mais caro do que eu estou estimando. Nas minhas estimativas, eu considerei um custo de mais ou menos 4 mil reais mês na tua faculdade. Tá? Então, assim, se o filho de vocês que estão nos assistindo passar em medicina numa particular, essa conta ela multiplica bastante. Né? 2 a 3 vezes. De 2 a 3 vezes. Né? Então, assim, o primeiro ponto que eu acho interessante comentar sobre essa parte de educação, né? Muita gente comenta assim, não, mas o meu filho vai estudar numa faculdade pública, né? Porque eu vou dar uma boa escola para ele. Esse é o tradicional que a nossa geração se criou, né? A gente vai ter uma boa escola e aí ele vai conseguir passar numa faculdade pública. Aqui tem 2 pontos. O primeiro é um ponto de vista mais qualitativo, filosófico, né? Vamos supor que um pai esteja tendo um filho agora, nesse momento, ou esteja grávido.
Então, o filho desse pai e dessa mãe vai para a faculdade daqui a 16, 17 anos. Né? O primeiro ponto a se pensar é que faculdade pública haverá daqui a 16, 17 anos para receber esse filho, e será que esse pai vai querer que o seu filho estude nessa faculdade pública daqui a 16, 17 anos? Cada um tem as suas respostas para isso, cada um tire a sua conclusão. O que eu posso apontar como fato é que a qualidade do ensino público nos últimos 16, 17 anos piorou drasticamente. Se isso continuar sendo uma verdade, a qualidade será bastante pior ainda lá para frente. Esse é o primeiro ponto que tem que ser levado em consideração quando a gente acha que não vou ter esse gasto com a faculdade particular. E o segundo talvez seja mais objetivo, que é uma questão estatística. Grandes números hoje, somente 1/4 dos estudantes de ensino superior estudam em faculdades públicas, né? Os outros 3/4 estudam em faculdades particulares, né? Então, assim, estatisticamente falando, para cada 4 pais que estão aqui nos assistindo, estatisticamente 3 vão acabar colocando seus filhos em uma faculdade particular, por escolha, por possibilidades, porque é onde ele conseguiu passar, mas a absoluta maioria dos estudantes de ensino superior estudam em faculdades particulares e isso está aumentando. Então, do ponto de vista da prudência, do ponto de vista do orçamento, né, da preparação dos pais, o que eu posso dizer categoricamente é se preparem para que seus filhos estudem em faculdades particulares, então se preparem para esse rojão, aí se preparem para esse gasto, sim. Eu acho que a possibilidade dos filhos de vocês que nos assistem estudar em uma faculdade pública, de qualidade, etc., etc., é o que eu desejo para todos, mas estatisticamente falando é o que vai acontecer com a minoria de vocês. Então, eu acho que esse dinheiro tem que estar na conta quando a gente pensa. Então, bom, metade desse 1.300.000 é de educação, 200 mil a gente falou que é da casa, mais ou menos 220 mil, 200 mil vem de entretenimento. Né? A casa tu considera o que, Deco? Casa é empregada doméstica, eventualmente uma babá que a gente vai ter, comida, está dentro de casa, então o filho come, né? Dependendo do filho, o meu mais velho come bastante. E outros serviços, tá? Assim, aqui tem tudo, tá? Assim, um notebook a mais que eu vou ter que comprar para o meu filho estudar, televisão. Ah, mas eu já tenho o pacote de televisão, não tenho filho. Não, mas tu não tem o Discovery Kid e não tem a galinha pintadinha, vai gastar. E a televisão, né? Para jogar videogame. E para jogar videogame. Então, assim, todos esses gastos estão nessa casa aqui, tá? 220 mil é entretenimento, tá? O que é entretenimento? É cinema? Não. Principalmente aqui são 3 coisas, tá? Festas de aniversário, que as festas de crianças pequenas são caras, né? E das crianças grandes também são caras, porque eles querem coisas melhores e mais bacanas, né? Férias estão aqui, então todo mundo quer tirar férias, e aí aqui está só o custo adicional do filho nessas férias. E o terceiro grande ponto que puxa essa categoria são esportes, né? Então a grande maioria dos filhos de classe média para cima praticam um esporte ao longo das suas vidas, esporte pago, né? Vão fazer alguma escolinha de alguma coisa, isso também custa. Tá? Isso que tu falou agora, a gente estava orçando passagem. Agora, tanto a Bibi e o Martim ocupam cadeira. Tu tem que acabar comprando 4 passagens. Então, exatamente. O que tu gastava antes 5 mil, que era passagem para mim e para a Carol, agora tá 12, 13, 15 mil reais na Animal Class, né? Então, não é executiva. Então, isso que eles não estão na fase de não querer ficar no mesmo quarto que a gente, né? Porque daí dobra o hotel também. A Bibi já está querendo. A Bibi já está quase. Já vai fazer uma proposta. É verdade. E aí, cara, assim, sobrou o item de saúde e vestuário, que vai nos custar aí mais ou menos 230, 250 mil ao longo desses 21 anos. Aqui a roupa, né? Plano de saúde, um dentista, um exame médico que ele vai fazer. Isso aí tudo, todo mundo sabe que tem os seus custos, é caro. Então a gente soma tudo isso, vai brincando, é 1.300 em 21 anos, 5,5 mil para arredondar essa conta aí por mês. Né? E tu pega, e tu falou bem, tu botou, na verdade, um custo médio aí de 4 mil reais de universidade. E, cara, aí só aumenta, né, Deco? Porque tu botou ali 1.300.000. Eu acho que essa conta vai frouxa aí para 1,5 milhão, 1,6 milhão,
Tu falou em medicina, mas vamos pegar um outro cenário. Daqui a pouco o teu filho resolve fazer alguma coisa fora, Lá Estados fora. Unidos, faculdade americana, e vai gastar o quê? 100 mil reais por semestre? 120 mil reais por semestre? É, Não sei qual, por aí. é por aí, por aí. Uma faculdade americana vai te custar US$ 150.000, eu acho, o curso inteiro. E aí, se tu quer economizar lá e fazer com que ele tenha a bolsa de esportes lá nos Estados Unidos, tu vai ter que Tem que gastar pagar aqui no muito início. antes do cara que está treinando. Né? É isso aí. É Então, o isso aí cobertor mesmo. é curtíssimo. E para os casais com renda acima de 20 mil, mais ou menos? Aí que é o interessante, né? Assim, até tu comentou essa questão. Pega até a própria faculdade, né? Assim, hoje eu consigo fazer uma faculdade EAD por R$ 500 por mês. Eu consigo, né? Eu acho que não é hoje, pelo menos hoje, na data hoje, o desejo da enorme maioria dos pais que os nossos filhos entrem numa faculdade EAD de R$ 500, né? Mas pode. Então, para tentar testar isso aqui, a gente foi para uma linha de uma família de mais alta renda, acima de R$ 20 mil. O que muda, né? Assim, o que mudaria nessa linha, tá? Mais ou menos essa conta, ela passa dos meus 1.300 com esses mesmos parâmetros, tá? Ela vai para 1.900.000, tá? Então, uma família de mais alta renda, ela tende a gastar nas mesmas condições de temperatura e pressão aqui R$ 600 mil a mais, é quase 50% de aumento, tá? Mas de onde é que vem essa diferença? De novo, dá para dividir em 3 partes, tá? Um terço dessa diferença vem da tua casa, né? Uma família de mais alta renda, ela vai contratar uma babá para ficar mais permanente com o teu filho quando ele é pequeno. Ou ela vai contratar uma empregada doméstica para ficar mais tempo ao longo da vida do teu filho, para cozinhar, etc, etc. Então, aí vem um terço, mais ou menos, dessa explicação, que são os gastos que tu tem com a casa, tá? O outro terço vem da educação, né? Tu vai colocar o teu filho numa escola melhor e, por consequência, mais cara. Tu vai querer poder propiciar para o teu filho uma escola que vai ter um ticket médio mais alto, e também tu vai querer começar a colocar teu filho em alguns cursos adicionais. Ele vai estudar inglês no contraturno, ele vai fazer robótica, ele vai fazer um instrumento, né? E aí uma família com mais alta renda começa a ter isso aí também, né? E o outro terço são outros gastos, né? O teu filho vai comprar algumas roupas melhores, as tuas férias, talvez tu não vai aqui para Atlântida, tu vai para Miami ou vai para o Nordeste, né? As festas de aniversário vão passar a ser um pouco mais caras. Isso tudo é uma tendência natural de famílias que ganham mais, que acabam gastando, tendo um perfil de gastos maiores. Tu vai somando, a gente vai para 1.900.000, tá? Então, assim, e até um ponto depois, acho que a gente pode voltar para isso, mas o que chama atenção é quando eu pego esse padrão de gastos, quanto maior fica a minha renda, por mais que eu coloque numa escola melhor, eu coloque num curso de inglês, que isso é educação, vamos chamar assim, a proporção dos gastos, que a gente poderia chamar de supérfluos, ela começa a aumentar, né? Então, eu começo a desproporcionalmente deslocar os meus gastos para férias, para conforto, né? Para comodidade, para festinhas, tá? E aí esses gastos que a gente poderia chamar de supérfluos, né? Ou não essenciais, eles começam a aumentar um pouquinho de proporção, tá? Assim, depois a gente pode voltar para esse tópico, que é um ponto importante quando a gente pensa em planejamento, como é que a gente pode se estruturar. Então assim, isso varia muito conforme a renda, né? Assim, é um efeito meio óbvio, quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente acaba gastando com os nossos filhos, né? E isso vale até para mãos de vaca. Eu acabo me encostando mão de vaca, mas não adianta. A gente quer o melhor para os nossos filhos, a gente vai acabando soltando um pouco a mão e querendo investir mais neles, tá? Uma analogia que eu acho interessante de fazer, né? Porque a gente tem pessoas de diversos espectros, de diversas rendas aqui, assim, um filho custa uma casa, né? Um filho custa um apartamento. Acho que essa é uma boa analogia que a gente pode fazer. E aí entra um ponto assim, mas qual casa, qual apartamento? O teu, né? O apartamento em que tu mora, a casa em que tu mora, é mais ou menos o que vai te custar o teu filho, né? Então, se tu tem um padrão de renda maior e tu mora num apartamento mais caro, a tendência é que o teu filho vai te custar mais naquela proporção, né? Se tu tem uma renda que te permite morar numa casa, num apartamento com menor valor, a tendência é que teu filho te custe também naquela direção, né? Obviamente que não é regra, né? O cara, vou morar numa casa de 100 mil e pronto, economizei com meu filho também, né?
Mas, assim, acho que é uma boa, de uma forma geral, é uma boa forma de comparação. Quando a gente vai ter um filho, a gente olhar para a casa que a gente mora, ou principalmente assim, para a casa que a gente vai passar a morar depois que, Aham. que o filho nasceu, né? Aquilo ali, o tamanho daquela conta ali, tende a ser aquilo que tu vai gastar ao longo da criação do teu filho. Muito boa, Deco. Entrou o Marcelinho, claro, ali perguntou. Abração para vocês. Ele disse que tentou, logo, agora que nasceu a filhinha deles, que ele tentou abrir uma conta para Marcela e não conseguiu, porque ela ainda não tinha RG. Se tu tem alguma sugestão de banco digital que facilite burocracias. Não, assim, basicamente as restrições aqui elas vão ser legais, tá? Então, assim, aquilo que tu consegue abrir num banco digital, tu vai conseguir abrir no banco tradicional, não vai existir muita restrição, né? Então, assim, tu vai conseguir abrir uma conta poupança no nome do teu filho, tu vai abrir um banco tradicional ou num banco digital. A diferença de um para o outro vai ser só o quão amigável eles vão ser no teu atendimento, tá? Mas dificilmente um banco digital consegue legalmente fazer uma coisa que um tradicional não consiga e vice-versa. Uhum. Deco, tu acha que a pessoa um casal assim que gosta de ser planejado, né, não de fazer as coisas tudo no impulso, assim, quando se preocupar já tipo para garantir esse alto valor, né? Tipo, logo que casa, quando está pensando em engravidar, depois, já que não gasta tanto nos primeiros anos, que não tem a educação ali, a parte da escolinha, enfim, esse tipo de coisa, dá para ir se preparando um pouquinho mais para frente? O que tu acha? O que tu recomenda? E deixa eu já emendar uma outra pergunta antes que me fuja o gancho ali. Esses teus cálculos são separados para menino ou menina? Será que algum sexo tende a te custar mais? Tá. Vamos lá. Do ponto de vista ali de quando começar a se preparar, tá? Aqui, assim, vamos lá. Assim, nunca é legal falar de uma coisa extremista, né? Assim, a coisa mais idiota que a gente ouve é assim, aquela história assim, eu acho, né? Meio um cafezinho por dia em 50 anos te compra um carro, né? Tá, mas eu quero tomar um cafezinho, assim, é meio insano, assim, vira uma coisa meio insana. Então eu não gosto muito daquela resposta assim, pô, casou, já começa a fazer uma poupança para o teu futuro filho. O casal que casou tem que viver um pouco, tem que se divertir, isso aí faz parte um pouco da vida, tá? Eu acho que assim, um fator que vai determinar muito isso é um pouco também da renda familiar, ou de quanto que o casal consegue viver fazendo sobrar um pouco da sua renda, tá? Quanto mais o casal tem renda que possibilite ele viver da forma com que gosta, com que curte, e ainda sobrar recursos, tá? Isso te possibilita, te dá um grau de liberdade maior para tu começar a economizar um pouquinho depois, né? Viver um pouquinho porque tu tem uma sobra, tu tem um fluxo que te permite depois buscar um pouquinho essa possibilidade. Por outro lado, tu é um casal que vive ok, né? Consegue sobreviver, mas não sobra muita grana, vocês sozinhos, vocês dois sozinhos, né? Aí já acho que é uma questão que exige um pouco de preparação com antecedência. Olha, poxa, estamos aqui com X anos, a gente quer ter filho como casal, então vamos olhar um pouco para a nossa vida financeira e vamos começar a fazer um colchãozinho aqui para a gente já começar a se preparar antes. Então, assim, se é um casal que vive um pouco mais assim, no fio da navalha, eu diria que a partir daquele momento em que o casal decide engravidar, que é uma coisa comum, aí tu domina muito mais do que eu acho que já é o momento para revisar um pouquinho a vida financeira e começar a já querer fazer um colchão. Eu acho que isso é importante. Tá? E aí, pegando... Oi, diga. Desculpa, pode falar. Não, assim, eu vou responder a questão do menino e da menina, depois eu volto para esse gancho. Assim, menino e menina, claro que tem suas diferenças. Tá? Menina, tradicionalmente, gastam muito mais com roupas, né? Eu tive meu primeiro guri, o segundo é guria. Guria é cueca, calção, calça, camiseta e moletom, acabou, né? Então, as meninas tendem a gastar bastante mais na parte de vestuário, né? E os meninos acabam, assim, não compensando muito isso com as outras atividades que são características de gurias, né? Que é fazer talvez mais esporte, alguma coisa assim, mas isso tende a não se compensar. Eu te diria que no marginal, uma menina tende a gastar mais, mas eu não vejo isso como uma coisa levante, tá? Nesse total,
Tu vai gastar uns pilas a mais, assim, mas não é isso que vai mudar a equação para poder dizer, uma menina te custa mais que o menino, quem não tem grana torce para ser um guri. Não, não acho que é por aí, tá? Voltando para a questão do planejamento, Edinho, assim, acho que é legal pegar um pouco da dinâmica desse gasto ao longo dos anos. Né? Assim, a gente está falando sempre em média. Pois aqui na média vai te custar 5.500 por mês. Na média vai te custar essa grana aí. Só que isso não é verdade em todos os meses. Né? A criança ela começa custando menos. Ela começa custando basicamente ali o vestuário, um pouquinho de alimentação, eventualmente uma babá, mas longe do que vai te custar na fase de educação e longe do que vai custar na fase lá do ensino superior, né? Então, o legal disso, acho que o fator positivo, para não ficar também tudo no terrorismo aqui, de que filho é caro e é caríssimo e tudo mais, o lado legal é que quando teu filho nasceu, quando tu engravidou, tu sabe que tu tem uma rampa aqui. Isso é uma oportunidade para te preparar, né? Então, se eu pegar essa mesma conta que chegou lá nos 1.300.000, que custa 5.500 por mês, ele começa na faixa de 3.000 por mês, talvez um pouco menos. Tá? Então, uma coisa muito importante, acho que aí sim para o casal olhando a longo prazo, porque essa é uma decisão, como eu falei no início, ela é meio irreversível. Meio não, ela é irreversível. Teu filho está lá, né, e tu vai te gerar um gasto por diversos anos a fio. Né? Então, o ponto eu acho que é importante o casal se analisar naquele momento em que ele engravidou, decidiu engravidar, ou que nasceu a criança, porque a criança está pequena ainda, e poder entender, olha, como é que eu estou sobrevivendo nesses anos iniciais, ou nesses períodos iniciais? Eu estou conseguindo fazer sobrar uma grana ou não? Se eu não estou conseguindo fazer sobrar uma grana, é importante a gente revisitar aqui os nossos gastos e as nossas prioridades, porque o tamanho dessa boleta aqui vai aumentar nos próximos anos. Né? Então, a não ser que eu ganhe mais, o que é sempre bom se acontecer, mas eu não acho que é uma coisa que a gente pode sempre contar, né? É importante que a gente consiga, então, olha, se eu não estou conseguindo fazer sobrar dinheiro, vamos ver o que eu consigo me reajustar aqui, porque essa conta vai ter que caber lá na frente. E o inverso também é verdadeiro. Se eu estou conseguindo fazer sobrar um dinheiro, talvez faça muito sentido eu guardar essa grana. Porque esse dinheiro que está sobrando hoje, amanhã, com o novo perfil de gasto do meu filho mais velho, talvez não esteja sobrando e em algum momento talvez ele faça falta. Né? Então, diga. Não, a doutora está impossível ali, está mandando pergunta, mas eu vou só aproveitar esse teu gancho, porque é uma coisa, principalmente para pais autônomos, tu tá habituado com aquela renda. E aí tu acha que tu vai ter o filho e que a tua renda nesse momento, talvez no início ali, nos primeiros 1, 2, 3 anos, vai se manter da mesma forma. O que, na verdade, a mãe ela começa a ficar mais restrita em casa por uma questão fisiológica e obrigatória ali da amamentação, do que a criança requer. E o pai também ele não tem essa necessidade fisiológica de estar do lado da criança, mas ele tem uma necessidade moral, ele tem uma necessidade de exemplo, uma necessidade lá no futuro. Então, o pai vai diminuir também a sua carga horária, seja 2, seja 3, seja 4 turnos, eventualmente, para estar com o filho, e a mãe também. Então, essa tua conta que tu fez, na verdade, que se calcula custos específicos, tá calculando custo do que tu compra, do que tu adquire, mas não está calculando todos os custos do que tu deixa de trabalhar. Então, sim, daqui a pouco, tu está agregando aí quase 50%, pelo menos. E por que eu falei os primeiros 3 anos? Porque é aquele tempo que o filho não está indo na escolinha ainda. Então, se ele não está na escolinha, está em casa, talvez tu não queira deixar tanto tempo com a babá, porque ele é teu, tu que quer educar, tu que quer estar do lado. Então, depois dos 3, 2, 2,5, aí ele está indo. Então, ok, daí tu volta a trabalhar naquele momento. Isso eu estou falando para ti que é autônomo. Se tu é empregado, tu tem a obrigação de voltar para o teu lugar, né? Isso tu não botou no teu cálculo? Não, assim, a minha conta, cara, essa conta que eu faço, ela olha sobre uma ótica de custo, né? Então, por exemplo, em determinado momento da criança, eu vou ter que contratar uma babá do ponto de vista de custos, né? Ou vou ter que contratar uma empregada, uma pessoa para ficar com meu filho quando os pais, em tese, vão lá voltar a trabalhar para ter a sua renda. Né? É muito comum, e principalmente em autônomos, que daqui a pouco os pais optem
por uma questão financeira ou até de filosofia, de dedicação ao filho, que um dos pais fique acompanhando a criança, né? E aí a renda, assim, a renda cai. Do ponto de vista de custo, o custo também pode cair, né? Porque daqui a pouco eu não vou contratar babá, porque o pai e a mãe estão em casa, eu não vou contratar uma empregada, porque o pai e a mãe estão em casa, já aproveita e faz o serviço para casa. É verdade, uma coisa tende a compensar a outra, mas é muito comum que quando os pais fazem esse tipo de opção, o líquido disso, o que ele deixa de ganhar versus o que ele passa a economizar, não seja positivo, seja negativo do ponto de vista econômico, né? Por isso que essa é uma decisão que ela é mais do que uma decisão econômica, ela é um investimento do ponto de vista pessoal, Pessoal? né? Ele é um investimento, ou seja, dinheiro que o casal vai botar na mesa, seja dinheiro gastando, dinheiro ou tu gasta ou tu deixa de ganhar. Então é um dinheiro que o casal vai investir para que eles possam criar os seus filhos de uma forma mais próxima, de uma forma de acordo com as suas convicções e com a sua forma de enxergar, né? Então isso é muito mais enxergado como investimento, e é verdade. É muito comum que quando se toma essa decisão, o resultado líquido disso seja maior, ou seja, tu perde mais renda do que tu até economiza em casa com essas questões. É um investimento que se faz, né? Deco, responde, chegou ali, a Day respondeu ali, pessoal das vacinas, disse que os pais esquecem ainda os custos das vacinas. Tem vacina é caro, pô. Que é isso? O pessoal perguntou ali a melhor forma de juntar dinheiro, eu acho que estava mais ou menos dentro do que eu queria te perguntar também. Tu acha que previdência é uma boa? Logo que para mim que sou totalmente desorganizado, né? E a Carol também, a gente vive a vida como se ela fosse terminar amanhã, e isso é bom e é ruim, mas cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas, né? E quando as crianças nasceram, eu fui direto ali no Unicred, fiz uma previdência da Bibi, fiz uma previdência do Martim, já torrei as duas previdências dos dois. Não, tô brincando, tô brincando. Mas tu acha que previdência é uma boa? Ou qual é a melhor forma que perguntaram ali de economizar no longo prazo? Tá bom. Tia, assim, ó, como é que eu vou responder isso, tá? Tem duas formas da gente enxergar esse negócio. Uma eu tenho um dinheiro, e aí, assim, qual é a forma de eu maximizar o retorno desse dinheiro, correndo menos riscos, etc, etc. Isso aqui é um mundo à parte. Eu acho que talvez, assim, aqui eu daria talvez um passo para trás, tá? Que, assim, o que eu diria é o seguinte: a melhor coisa do mundo é o economizar em si, tá? Então, assim, antes da gente entrar na conversa de se previdência é um bom investimento ou não, eu diria que qualquer forma de acumulação de dinheiro já é um ganho. A gente está falando aqui do Brasil em que 90% das famílias mais não acumulam recursos, não poupam recursos, né? Então, guardar dinheiro já é uma vitória em si, quase que independente da forma com que se guarda, tá? Assim, do ponto de vista econômico, vamos lá, assim, pegar até um exemplo bastante pior economicamente falando que previdência, consórcio, né? Consórcio não é um investimento economicamente rentável como investimento para guardar dinheiro, tá? Mas tem diversas pessoas que têm o seguinte conceito: olha, o consórcio é bom porque ele me gera um boleto para pagar, né? E se eu não pago aquele boleto naquele mês, eu vou gastar, eu vou jantar aquele boleto, né? Eu vou para a praia, eu vou tomar em vinho, né? Então, o consórcio é uma boa coisa porque ele me faz gastar, assim, me faz ter um boleto que eu vou lá e, no fim das contas, aquilo me gera um certo valor, tá? Então, acho que isso talvez seja muito mais importante do que para onde que vai o dinheiro. É achar uma forma que para a família, que para a pessoa, funcione para que ela economize. Assim, pegando no limite absurdo, mas assim, guardar dinheiro no colchão é muito melhor do que não ter dinheiro para guardar no colchão, né? Então, assim, o hábito da economia é o que interessa nesse momento. E aí, obviamente, que depois tem aonde que a gente vai colocar. Previdência é uma boa rentabilidade. O que a gente está fazendo, basicamente? Tem todo um regulamento legal, tem vários tipos de previdência. Não acho que vale a pena a gente entrar nesse mundo tão detalhado aqui, mas previdência é uma forma interessante de se investir em diversas classes de ativos, com alguns benefícios tributários, tá? E tem alguém fazendo isso para ti, que é um banco, uma instituição financeira, aqui fazendo isso para ti, tá? Então, assim, tem um intermediário nessa conta que vai cuidar desse dinheiro para ti. O intermediário custa dinheiro, né? Do ponto de vista de retorno, cuidar do dinheiro sozinho tem menos custo, né? Mas para a enorme maioria dos profissionais isso é um erro, porque o cara não vai ter tempo de se
atualizar, de olhar, de tomar suas decisões, né? Então, eu particularmente, eu trabalho com isso, né? Então, eu não tenho intermediários, o meu dinheiro está alocado diretamente em ativos porque eu tenho tempo, eu tenho conhecimento, eu tenho saco, eu tenho vontade de me dedicar para isso. Para um profissional, pega tu é um obstetra, trabalha 97 horas por dia, né? Tu fazer isso sozinho vai economizar dinheiro, mas vai te gastar tempo. Então, assim, Previdência eu acho uma excelente alternativa, tá? De uma forma geral é isso, tá? Assim, eu não desgosto da Previdência, e se alguém for para a Previdência, a dica que eu dou, assim, tentem achar aquela Previdência que vai gerar menos custos para vocês. Prestem atenção na taxa de administração da Previdência, vejam entre os seus bancos qual é a menor taxa, mas eu acho uma boa alternativa. Qualquer Isso é alternativa muito de variável, economizar Beto. dinheiro é boa. Isso é muito Bastante variável. Ah, É bastante variável. Isso varia bastante, ainda mais agora que a gente está com uma taxa de juros baixa, isso faz bastante diferença. tá bem. Deco, perguntaram se existe algum investimento específico para quem prevê uma faculdade nos Estados Unidos para os filhos. Se tu vai fazer uma faculdade nos Estados Unidos para o teu filho, tu sabe que o teu filho vai gastar em dólares, né? E dólar é um pipinaço porque, assim, a frase famosa é que Deus inventou o câmbio para humilhar os economistas, porque ninguém acerta esse negócio. Ninguém consegue aqui dizer quanto é que vai estar o dólar em fevereiro, quanto mais daqui a 15 anos, quando teu filho vai fazer a faculdade, tá? Mas, de uma forma geral, tu sabe que se tu quer que teu filho estude lá fora, o teu pepino é em dólar, né? Então, em sendo possível, eu já faria algum tipo de opção para jogar meu dinheiro lá para fora, para dolarizar o meu dinheiro e deixar ele em dólar. Previdências em dólar? Tem previdência em dólar. Hoje tu tem a possibilidade de mandar o teu dinheiro lá, abrir uma conta corrente nos Estados Unidos. Isso está cada vez mais fácil, né? Não sei quem perguntou dos bancos digitais. Os bancos digitais estão ajudando muito nesse processo de possibilidade de fintechs, né? Para jogar o dinheiro lá para fora. Então, talvez essa segunda opção, se eu quisesse, tivesse determinado a mandar meu filho para fora, seria que eu tomaria. Eu já dolarizaria meu dinheiro e jogaria lá para fora, para ter uma reserva de dinheiro na moeda que vai gastar meu filho e no país em que meu filho vai gastar isso aí. Deco, e tem diferença entre... A Carol perguntou também, se tem diferença entre países, se um filho aqui é mais caro que na Venezuela e um filho nos Estados Unidos é mais caro que aqui, não? Vai ter, né? Se a gente pegar os Estados Unidos como uma comparação que tá em voga aqui, tá? Nos Estados Unidos, vai ser possível, mais possível, tu dar para o teu filho uma educação fundamental e média pública e ainda assim de qualidade, tá? E ao passo que lá a faculdade privada vai custar bastante caro, mas aqui também vai custar bastante caro, né? Então, assim, nessa comparação, eu te diria que os Estados Unidos tende a custar mais barato. Quem já comprou roupa de criança sabe que mesmo com câmbio a 150... Em países que revertem os impostos que tu pagam em benefícios para ti, vai ser mais barato. Ou seja, isso. Né? É exatamente isso, tá? Assim, um ponto, só para colocar assim, nem tudo são flores, se a gente pegar famílias de mesma classe social, tá? Mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, elas tendem a querer botar o seu filho também numa escola particular, e daí a coisa tende a ser tão cara quanto, né? Mas, assim, acho que em termos de possibilidades, lá nos Estados Unidos eu consigo dar uma educação muito boa para o meu filho, uma criação muito boa para o meu filho, de uma forma geral, por menos dinheiro. Deco, perguntaram se esse valor, esse cálculo que tu fez é por filho, ou seja, se o segundo custa a mesma coisa, o terceiro custa a mesma coisa, ou o cumulativo te dá é melhor demais. Assim, isso é uma coisa que as senhoras das gerações aí dos meus pais e dos meus avós falavam muito, né? O famoso quem tem um tem dois, né? E eu tô para chamar na live aqui quem é que inventou esse negócio, porque eu não consigo achar nenhum ângulo em que isso se justifique, assim. Do ponto de vista do trabalho, quem tem um tem... Quem tem dois tem três, na verdade. O trabalho operacional de cuidar de mais de um filho aumenta exponencialmente, pelo menos na minha percepção. E do ponto de vista financeiro, também não existem aí tantos ganhos de escala assim, tá? Tu vai economizar, se eu tenho uma babá, eu não vou precisar de duas babás. Lá o canal da televisão das crianças, talvez eu não vou ter dois canais das crianças. Mas, assim, a comida vai ser o dobro.
a roupa, Educação a educação vai ser o dobro, né? Hoje o colégio, tu tem é o 2 mais filhos no caro. colégio, ele te dá 5% de desconto. Uhum. Transporte vai ser a mesma coisa. Roupa, até agora, o meu mais velho, o meu mais novo vai usar todas as do mais velho. Se os 2 filhos nasceram já, se um nasceu no verão e no inverno, acabou, já não vai usar mais nada, até os 6 anos, 7 anos de idade, né? Então, assim, eu até fiz uma conta estimando, pegando todos esses ganhos do que um segundo filho a gente teria nessas economias, e eu cheguei na faixa de 15%, tá? Assim, que eu vou conseguir economizar no segundo filho em relação ao primeiro. Então tá longe de poder dizer que quem tem um tem dois, né? É um pouquinho mais barato, porque tu vai ter alguns ganhos de escala ali, mas assim, nada que faça com que a conta do segundo seja totalmente diferente. Uhum. Deco, tinha quando a gente morava lá no Terraville, tinha um vizinho que a gente chegava ali, e ele trabalha com dinheiro também, né? Então, os filhinhos dele estavam ali do lado de fora, ali a gente passava de bicicleta, e ele estava ali, dele ensinar as crianças a fazer conta e coisa arada. Ah, tu acha isso importante já desde pequenininho, ensinar as crianças a economizar, a lidar com dinheiro, como fazer isso? Ah, eu acho, tá? Aqui, assim, a minha base é uma base financista, financeira, não psicológica, obviamente, da questão, tá? Mas eu acho muito importante, a gente está falando dos Estados Unidos, mas assim, lá fora, em países mais envolvidos, é bastante comum eu ter cadeiras para crianças de economia doméstica, ou para ela já aprender a lidar com dinheiro. Em alguns países já está vindo até aulas de empreendedorismo, enquanto aqui no Brasil isso aí não existe muito, tá? Mas eu acho que ela é assim, poxa, a nossa realidade financeira, a nossa vida financeira é um aspecto tão importante da nossa vida, extremamente importante da nossa vida adulta, né? Que eu não acho que os nossos filhos têm que crescer sem entender de que esse lado existe, tá? Então, assim, eu acredito muito, sim, em uma educação financeira que tenha que ser feita com os nossos filhos, tá? Eu acredito muito que isso é uma coisa importante. Eu acho importante, eu gosto e acho muito importante um conceito bem trabalhado de uma mesada, das crianças entenderem que dinheiro é recurso escasso, né? E que ela precisa, às vezes, batalhar para conseguir buscar alguma coisa que não necessariamente ela consegue com os recursos que ela tem na mão. Então, assim, eu acredito muito nesse conceito de uma educação financeira e fazendo um gancho assim no conceito de uma mesada para a criança, para que ela já aprenda a lidar com essa questão, tudo na idade certa. Se os meus filhos, nenhum dos dois tem mesada ainda, mas ele tem 6, o dinheiro que ele ganha é porque a fada dos dentes visitou ele, né? E aí eu, no máximo, eu trabalho essa questão dele guardar o dinheiro dele, guardar para alguma coisa mais legal. E a minha pequena tem 3, nem sabe o que é dinheiro. Então, assim, acho que tudo são fases, mas eu acho que isso é super importante. Nós vendíamos gibi lá em São Gabriel. Eu Aí, ó, ia isso é lá, muito legal. né, vendia revistinha. Lá no Terraville a gente saía de bicicleta, as crianças estavam tudo vendendo suco. E ali tem muita árvore, né? Então caía a goiaba no chão, e aí enchiam um cesto de goiaba, e eu ali para frente vender as goiabas. Eu não vendia as goiabas ali, tu passava de bicicleta, todo mundo fazia doce, coisa e dava para todo mundo. Mas tu te vira, né? A criança ali já começa a se virar um pouquinho para ganhar. Tu tem ideia de valor de mesada? E aí eu ia te perguntar, eu ia entrar nesse campo da mesada agora que tu falou. Ah, não sei se a mesada por si só é uma coisa mais até do psicólogo falar, para nos dizer se é melhor mesmo esse tipo de approach aí com a criança ou não. Particularmente, eu não ganhava mesada, mas os meus gastos eram providos pelos pais, enfim, eu prestava conta lá do que eu gastava. Mas achando que é necessário uma mesada, quanto tu acha que se pode dar para a criança gastar, Deco? Porque, né, daqui a pouco tu tá dando 500 pilas de mesada para uma criança. Pô, mas daí aí me apresenta o pai que eu quero me abraçar nesse pai aí. O, cara, assim, até assim, antes de entrar na questão do valor, e até pegando o teu gancho assim, de São Gabriel, independente de ter mesada ou não, acho assim, qual que é o grande objetivo aqui em termos de ensinamento? Aí, assim, minha visão sobre isso, tá? A criança entender
a valorizar um recurso que é escasso, que é dinheiro, é um recurso limitado, né? E o segundo ponto é conseguir entender o dinheiro como uma recompensa do trabalho, né? O dinheiro não é uma coisa grátis, não é uma coisa que existe, não é uma coisa né, que é um assunto quando eu quero ganhar um brinquedo, dinheiro é aquilo que meu pai tira, minha mãe tira da carteira para me dar, né? Então, assim, criar aos poucos, e conforme a criança vai crescendo, esses conceitos, né? Que dinheiro é fruto de trabalho e que ele é um recurso escasso, tá? Então, independente da criança ter dinheiro, ter mesada ou não, essa questão de conceito, né? Assim, eu já li de um pai, por exemplo, que ele condicionou a mesada a algum tipo de esforço da criança, que eu valorizo muito, né? Seja um esforço, esse pai que eu achei muito interessante, que ele condicionou uma mesada da criança à leitura de um livro por mês, da idade da criança, a criança tinha que ler um livro, em determinado momento do mês ela tinha que sentar com o pai, contar sobre o livro que leu, e aí ela faria jus àquela mesada. Então são esse tipo de coisas que a gente vai vinculando, o porquê que ela consegue ganhar o dinheiro, e aí a questão do valor também é importante, assim, falou R$ 500. Não, a criança tem que entender, e tem que ser um valor que cada família tem que calibrar, para que não seja nem tão baixo que ela não consiga comprar 2 prensados no recreio da escola, né? E aí acabou, porque ele vira uma coisa fake, né? Tá bom, no terceiro dia aquele dinheiro acabou e eu vou ter que pedir para o meu pai, a mesada perdeu o seu sentido, né? E ela não pode ser tão alto que ela faça tudo o que ela quiser com aquele dinheiro e seja o suficiente. Então, eu acho que é importante a família calibrar um valor que seja o suficiente para que ela consiga sobreviver aquele mês, né, para fazer os seus lanches, sair no cinema, alguma coisa assim, dependendo da idade, mas que não seja o suficiente para que ela consiga tudo que ela tem. Ou se ela quiser comprar um videogame, por exemplo, ela vai ter que fazer um esforço consciente de não ir no cinema tanto em determinado mês ou determinado ano e daquele dinheiro economizar para comprar seu videogame. Então, acho que essa é a calibragem que tem que fazer. E eu também acho que a mesada perde o sentido, pegando esse meu exemplo, se é um dinheiro lá que a criança usa para pagar seu lanche, etc, etc, mas na hora que ela quer comprar um videogame, vai lá o pai e ficha o videogame inteiro da criança. Perdeu um pouco do sentido da educação que se quer dar aqui para a criança. Eu gostei muito que a Regina botou ali, falando da tua colocação, que de vincular o esforço, mas eu adorei o teu exemplo da leitura, que não só não está vinculando ao esforço, mas está reforçando um vínculo familiar aí. Perfeito. Esse pai sentar com o filho ali depois, no fim do mês, e dizer, filho, me conta aí do livro. E aí, cara, isso aí foi 2 horas do teu convívio ali. Muito bacana, gostei muito dessa ideia. Vou dar uma analista de Bagé amanhã para tu ter uma ficha de leitura da Bibi. Para a gente me encerrar, conta. A gente está com 8h22. Tu quer falar alguma coisinha, já que nós estamos falando em dinheiro e custo de filho? Quer falar alguma coisa sobre seguro família, seguro de vida, seguro saúde? Assim, esse é o ponto, tá? Assim, a gente está falando aqui de quando eu engravidei ou quando eu tive meu filho, a gente vai se planejar, vamos ver o nosso orçamento, tá sobrando uns pilas, vamos botar isso numa poupança para o filho, para a educação dele, se tiver sobrando, aí podemos fazer nossas férias, etc, etc. Agora, as coisas podem dar errado, né? Tem 2 coisas que podem, do ponto de vista financeiro, para nem falar da parte humana, familiar, né? Do ponto de vista econômico e financeiro, tem 2 coisas que podem dar muito errado, né? Que qualquer um da família pode adoecer severamente e qualquer um da família pode morrer, né? Do ponto de vista de adoecer severamente, os custos hospitalares são, assim, é o tipo da coisa que quebra uma família, né? Então, assim, tu ter um plano de saúde, eu acho que é primordial. Isso, para mim, na minha cabeça, isso é essencial. Abram mão, no limite, até de uma escola eventualmente melhor, coloque numa escola um pouquinho pior, se isso é o que vai te possibilitar ter um bom plano de saúde, para que, se qualquer um da família vier a adoecer, vocês não precisem ter que gastar quantias exorbitantes em hospital. E é uma coisa que, quando está o nosso familiar precisando, a gente não pensa, e não deve pensar mesmo. A gente vai fazer o que preciso for para pagar aquela conta lá, e aí depois isso vai gerar essas consequências. E o seguro de vida é a mesma coisa, né? Assim, eu não quero morrer, né? Mas do ponto de vista financeiro, se eu vier a morrer, eu quero garantir que aquela parte essencial da criação dos meus filhos vai estar bem cuidada,
né, que ele vai continuar tendo a escola que ele vai hoje, que ele vai continuar tendo a possibilidade de estudar numa faculdade particular. Então, eu faço o meu seguro de vida pensando um pouco nessa minha equação, né? E o seguro de vida, para mim, ele tem que ser um negócio decrescente. O valor do meu prêmio hoje, se eu morrer, tem que ser maior do que o meu prêmio daqui a 20 anos, quando meu filho já estiver encaminhado na vida, quando já tiver tudo mais resolvido, né? Então, eu recomendo fortemente, sim, que o seguro de vida seja uma equação aqui, porque ninguém sabe o que pode acontecer amanhã, mas a gente pode, pelo menos, mitigar os impactos disso do ponto de vista financeiro e continuar garantindo que o nosso filho tenha condições de ser criado como a gente sempre planejou e quis para ele. Muito bem. Alguma dica mais para nós, não? Olha! Não, cara, assim, ele é um assunto, esse é um assunto super legal, complexo, não existem verdades absolutas, né? Assim, deve ter gente que está ouvindo a gente aqui e dizendo, não, mas eu acho que é totalmente diferente, não está errado, não está certo, né? A única, assim, um ponto que eu mais reforço é a consequência, ela é de longo prazo, assim, o gasto é de longo prazo, então sempre considerem tudo que vocês vão fazer agora, né? Eu vou trocar de carro, eu vou comprar um apartamento novo, o quanto isso pode me tirar de uma possibilidade ou do prumo do que eu gostaria lá na frente. Se isso for ameaçar eventualmente minha condição financeira, repense. Acho que essa é a principal equação. E aí a principal pergunta, que eu diria assim, todo mundo tem que fazer esse tipo de pergunta. A resposta, se é sim ou se não, aí cada um toma a sua decisão e está certa a decisão que for tomar, que seja tomada com tranquilidade. Deco, muito obrigado pelo teu tempo. Foi excelente, eu acho, o que tu nos ajudou aí. Boa noite para todo mundo. Mais várias dicas, Edinho. Ó. Para ti, né, Carol? Mais uma ótima eu vou ficar isento dessa aí, eu não falo nada, só escuto. Uma ótima semana para todo mundo, gente. Obrigado por estarem sempre junto aí conosco. Fiquem com Deus e até domingo que vem. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau para todos.